Senhor nosso Deus e o nosso Pai, louvamos o Teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós queremos dedicar esse tempo para ouvirmos a Tua voz, para Te conhecermos melhor, para conhecermos e entendermos melhor o que é que está no Teu coração. Ajuda-nos, revela-te a nós nesta manhã, que a Tua graça, o Teu amor flua, Senhor, neste encontro, Senhor, nesta live, e que possamos ser tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, vamos dar continuidade, então, à nossa série de mensagens Dando Sentido à Vida. Essa é a quinta parte. Hoje o tema está muito bom, não perca nenhum momento daquilo que nós vamos tratar neste encontro. Fique atento, fique atenta, porque Deus vai falar ao seu coração. Bom, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é que você gostaria que fizessem a você ou para você? Vamos lá, olha essa pergunta. O que é que você gostaria que fizessem a você ou para você? Vamos lá. Vamos ler os comentários. Eu quero ler os comentários. O que é que você gostaria que fizessem a você ou para você? A Rosângela disse que difícil. O meu amigo Lino, José Lino, ele disse o respeito. O que mais? O Helder disse que me dessem a vacina da Covid. A Hermínia disse respeito e atenção. João disse respeito. O Hugo, reconhecimento. A Yolanda, que continue orando por mim e por minha casa. A Cláudia Tene, que orassem por mim e me amassem. A Débora, que a minha família e meus familiares não morressem. A Ilceia, atenção e carinho. Disse aqui a Rutinha, liquidasse minhas dívidas. A Alexandra disse lealdade. Vamos lá. Respeito. O que mais? Orando e respeito sempre. Respeito, mais atenção e reconhecimento, consideração. Vini escreveu, gostaria de mais dinheiro. Que minha família me amasse, disse a Patrícia. A Ana, reconhecimento, respeito, amor. Vamos lá, gente, escrevam sim. O que é... Você que está chegando agora, a pergunta é, o que é que você gostaria que fizessem a você ou para você hoje? Hein? Gratidão, respeito, aproximação para uma amizade sem interesses dentro da comunidade evangélica que frequento. Que mais? Vamos lá, o respeito, o amor, disse a Meire. Fernanda disse de mais ajuda nos afazeres em casa. Vamos lá, escrevam, não tem problema, sem medo. Vamos lá. O que é que você gostaria que fizessem a você ou para você hoje? O Edu, não desistirem de mim. O que mais? Gostaria que acabasse as mágoas do passado, que afeta muito minha família. O que mais? Mais gratidão, disse a Carmen. Muito bom, gente. Vamos lá. A Diana Lee disse ser amada. A Graziela Barato disse lealdade nas amizades. A Lígia Berton disse atenção e carinho. Ana Paula Menezes, menos julgamento dos meus pais. A Rosângela, um jantar bem gostoso. Adriana Souza disse cuidado. A Rê Padrão disse que as pessoas
falassem a verdade sempre, oração, ter mais reconhecimento e gratidão. Olha quanta coisa, gente. Olha quanta coisa. Muito bom. Reconciliação no meu lar. Amizades verdadeiras. Enfim, olha quanta coisa, gente. Mas eu quero ler com vocês um versículo apenas. Mateus 7,12. Mateus 7,12. Olha o que disse Jesus, hein? Olha o que disse Jesus. Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Só até aqui. Mais uma vez. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Forte isso, não é não, gente? Forte demais. Bom, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, tá muito bom, importante. Se você quiser convidar alguém ainda, aproveite rapidamente, convide alguém para participar desse nosso encontro, dessa live, porque Deus vai falar com a gente aqui. E tenha muita atenção, não se distraia com outra coisa nesse momento não, mas preste bem atenção naquilo que vai ser dito aqui. Olha só. Bom, gente, esse versículo que a gente acabou de ler é um dos versículos mais incômodos da Bíblia. Eu vou repetir. Esse é um dos versículos, veja bem, é um dos versículos mais incômodos da Bíblia. Como toca a gente, como incomoda lá dentro. Talvez porque deixa a gente constrangido. Esse texto parece que deixa a gente um pouco constrangido, né? Agora, veja bem, desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, nós temos o relato da pregação mais profunda e extensa que Jesus fez e ficou conhecida como o Sermão da Montanha. E aí no capítulo 7, Jesus aqui está ensinando sobre a persistência na oração ao Pai. É isso que está acontecendo, só para você entender o contexto. E aí no versículo 11, Jesus ele diz o seguinte, olha, se vocês que são maus, e ele está falando aqui da natureza humana, se vocês que são maus conseguem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial de vocês dará coisas boas aos que lhe pedirem. Interessante. E fazendo esta análise comparativa com o Pai, Jesus termina com um dos versículos mais contundentes da Bíblia, que diz o seguinte: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Jesus termina assim. Vou repetir o que Jesus diz. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Guarde esse versículo hoje, no seu dia. Fique pensando mais sobre esse versículo e diante daquilo que nós vamos conversar. Agora, por que esse versículo é tão incômodo, gente? Por que ele pega a gente, ele toca, ele incomoda? Porque esse versículo é altamente desafiador. Porque ele diz assim: aquilo que vocês querem que as pessoas façam com vocês, façam com elas. Veja, se a nossa vida, meus amigos, se a nossa vida fosse regida por esse princípio, o mundo seria absolutamente diferente. Se agíssemos assim em casa, no relacionamento familiar e nos ambientes onde estamos inseridos, seria muito diferente, não é verdade? Se em nossas amizades usássemos esse princípio que Jesus deixou para nós, nossas relações seriam completamente diferentes. Enfim, se o mundo praticasse esse princípio, a vida de todos
seria muito diferente. Porque, a não ser que alguém seja um doente, o que nós queremos para nós é o melhor. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa live, vocês querem o melhor. Se você não quer o melhor para você, então você está doente, você precisa buscar um tratamento urgente. Porque nós queremos o melhor para nós, não é verdade? O que você quer para a sua vida é o melhor. O que você quer que façam com você é o melhor. Ou você quer que façam pior com você? Alguém está perguntando qual o princípio. Essa pessoa deve ter entrado agora. O princípio é de Mateus 7,12, que nós acabamos de ler. Aquilo que vocês querem que as pessoas façam com vocês, façam com elas. É o que Jesus está dizendo ali. Né? Então, gente, nós queremos o melhor para a nossa vida. Nós queremos. Nós queremos que as pessoas façam o melhor para nós. A gente não quer o pior. Você não quer ser maltratado, quer? Você não quer ser agredido, quer? Ninguém quer. Agora, se eu espero e se eu quero o melhor para mim, esse mesmo desejo eu preciso ter com outras pessoas. É o que Jesus está dizendo. Então, gente, esse princípio de Mateus 7,12 é algo profundo. Com certeza, alguns dos nossos desejos aqui são semelhantes. Eu percebi aqui vocês falando, nossos desejos são semelhantes. Algumas das nossas aspirações emocionais e espirituais são as mesmas. E eu fiquei pensando sobre algumas coisas que nós gostaríamos de receber. Eu quero destacar hoje duas coisas apenas. Duas, que eu acho que é comum a todos nós. O que eu vou dizer aqui é comum a todos nós, que nós gostaríamos de receber. Então veja, número 1, você quer anotar? Anote, por favor. Nós gostamos que as pessoas se importem conosco. É uma verdade ou não? Muitos aqui disseram isso. Isso é algo comum entre nós. Nós gostamos que as pessoas se importem conosco. Você não quer ser ignorado. Você não quer ser deixado de lado. Você não tem prazer nisso. Ninguém tem prazer nisso. E o ser humano não foi criado para viver assim. Deus não nos criou para vivermos assim. Mas uma das coisas mais deficientes hoje no mundo, sabe o que é? É o amor. Você tem percebido, veja, você tem percebido o que é que está acontecendo com os relacionamentos nos dias de hoje? O que é que tem acontecido? Você tem percebido? Veja, a sociedade, amigos, está cada vez mais hostil e as pessoas mais indiferentes. Muitos moradores de um mesmo edifício nem se conhecem. Moram no mesmo prédio, mas nem se conhecem. Não se cumprimentam, né? Há um sentimento de desconforto, desconfiança. Sabe, nós temos uma grande necessidade, amigos. Nós temos uma grande necessidade de que as pessoas se importem conosco. Eu lembro que quando eu era criança e meu pai chegava de alguma viagem, meu pai ele viajava muito na época para pregar em outras igrejas. E a gente não tinha essa facilidade como tem hoje do celular, que a gente fala o tempo todo, né, através do WhatsApp, mas naquela época não tinha isso, e fazer uma ligação era caro demais, né? Então não era tão simples a comunicação naquela época como é hoje. Mas eu me lembro que quando meu pai viajava, depois ele chegava de alguma viagem, aquele momento era muito especial para nós filhos, muito especial. Por quê? Porque era um momento de uma atenção exclusiva. E quando ele chegava em casa, eu e os meus irmãos, nós corríamos para estar perto dele, para estar com ele. E aí era aquela festa. Era aquela festa. Isso ficou muito gravado, gente, ficou muito gravado na minha mente. Né? Porque desde pequeno, todos nós queremos que as pessoas se importem conosco. Todos nós queremos que as pessoas gastem tempo com a gente, nos deem valor.
E quanta gente carente de atenção. Quanta gente carente de atenção. A psicologia mostra que muitos problemas emocionais estão relacionados com a nossa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima tem comportamentos absurdos na vida. E ela projeta isso no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os pais, com os amigos e até mesmo dentro da igreja. Nós construímos nossa identidade desde a infância. E na fase adulta, nós projetamos isso. E a gente quer que as pessoas se importem conosco. Claro que quer. Agora veja a minha situação de pastor. Entenda, veja só. E eu falo isso também em nome de muitos pastores. Nós, pastores, sofremos às vezes uma angústia muito grande porque o povo guarda com facilidade o nosso rosto. Mas nós não guardamos o rosto de todos. Ainda mais numa igreja grande. Às vezes a igreja é pequena, ok, você consegue identificar fácil todo mundo. Mas quando a igreja é grande, você não consegue guardar o rosto de todo mundo. E aí, às vezes, amigos, uma pessoa nos encontra na rua e a gente tem uma reação de como se a gente não conhecesse aquela pessoa. É natural. E a pessoa, às vezes, se sente desprezada. E às vezes ela diz, eu vi o pastor lá no mercado, mas ele nem falou comigo, ele nem me disse oi. Mas não é isso. Isso para nós, pastores, por vezes é constrangedor. A gente fica numa situação difícil. Porque no fim, gente, todos nós gostamos que alguém se importe conosco. Não venha me dizer que você não quer que ninguém se importe com você. Porque todos nós queremos que alguém tenha uma atenção com a gente. Que alguém olhe para nós. Que alguém se importe com as nossas coisas. Agora, você sabe qual é a maior evidência de amor? Você sabe qual que é a maior evidência de amor? É o tempo que se dedica ao outro. Anote isso. A maior evidência de amor é o tempo que se dedica ao outro. Quando você investe o seu tempo com alguém, quando você cancela alguma coisa na sua agenda para estar com o outro, quando você muda o rumo daquilo que você ia fazer para atender uma pessoa, isso é extremamente importante. Nós gostamos de alguém que se importa com a gente, que investe em nós, que investe na nossa estima. Mas observe, amigos, observe a grande questão do que Jesus disse. Jesus está dizendo aqui o princípio de Mateus 7,12. Se vocês querem que façam isso com vocês, então façam isso com as pessoas. Veja que Jesus inverte o jogo. Ele inverte. E ele cria uma postura ética, uma imagem, um comportamento, um movimento. E Jesus dá uma instrução prática linda. Jesus diz o seguinte: se vocês querem que as pessoas invistam tempo em vocês, invistam tempo nas pessoas. Se vocês querem que alguém se importe com vocês, se importem com as pessoas. É o que Jesus está dizendo. Mas vamos ser sinceros. Como nós somos centrados em nós mesmos, não é não? Como nós somos egoístas e centrados em nós mesmos. Quantas vezes nós temos sido apáticos com os outros, hein? Nós estamos ocupados apenas com os nossos problemas, com as nossas coisas, com as nossas questões, com as nossas particularidades. Por isso que Jesus nos ensinou a oração de intercessão, que eu falei no início para vocês. Ele nos ensina a oração de intercessão. Sabe o que essa oração faz? Ela tira você do centro da sua vida e do seu eu. Porque, amigos, para orar por alguém, você precisa saber o porquê. Para orar por alguém, você precisa saber qual é a razão e o motivo da oração. Não é verdade? E aí é nesse momento que você está se importando com o outro. E Jesus está dizendo... olha, se vocês querem que alguém se importe com vocês, se importem com as pessoas.
Se importem com os seus filhos, se importem com a sua casa, se importem com os seus irmãos na igreja, se importem com aquelas pessoas do trabalho. É muito interessante que esse versículo não diz que esse comportamento tem que ser direcionado apenas a outros crentes. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, se importem apenas com aqueles que são crentes. Não. Isso aqui é um princípio da vida e para a vida. É um princípio, gente, que precisa ser aplicado nas nossas relações. E não importa qual seja a confissão religiosa do outro. Se ele se converteu ou não. Aqui está tratando de um conselho prático de Jesus. E se nós queremos que se importem conosco, nós devemos nos importar com as pessoas. É o princípio, gente, da semeadura. Ou seja, aquilo que o homem semear, ele colherá. Percebe? Então você pode observar que quando alguém é amável, quando alguém investe tempo e atenção no outro, pode perceber que essa pessoa está sempre cercada de amigos. Ela nunca está sozinha. Você percebeu isso? Gente amável. Gente que sempre está se dedicando ao outro. Ela sempre tem alguém na sua casa, sempre alguém ligando para ela. Uma pessoa que está sempre se preocupando com o outro, gente, é uma pessoa que sempre tem alguém se preocupando com ela. É uma pessoa que, quando está doente, parece que a igreja toda vai visitá-la. Todo mundo. Todo mundo gosta dela, é uma pessoa agradável. Parece que todo mundo se preocupa com ela. E por que isso acontece, gente? Por quê? Porque ela plantou isso. Porque ela tem respeitado o princípio espiritual da semeadura, gente. É por isso. Essa pessoa tem plantado e se importado com os outros. E Jesus continua dizendo: aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com os outros. Façam com as pessoas. Amém, gente? Então esse aqui é o primeiro aspecto que eu queria deixar para o coração de vocês, que é algo incomum, né? Coisas que nós gostaríamos de receber, algo comum. A primeira delas é que nós gostamos que as pessoas se importem conosco. Isso aqui todos nós queremos. Quer ver uma segunda coisa? Que todos nós aqui temos em comum e queremos receber? É o seguinte: todos nós gostamos de ser perdoados. Anote isso, número 2. Eu disse que eu vou deixar 2 só, né? Número 2. Todos nós gostamos de ser perdoados. Quem é que não gosta aqui de ser perdoado? Quem é que não gosta? Né? Todos nós. Agora veja que interessante, queridos. Veja, todos nós aqui também magoamos pessoas. Quem é que nunca magoou alguém? Quem é que nunca machucou alguém com palavras? Com atitudes? Então todos nós aqui magoamos alguém. Mas também todos nós aqui somos magoados ao longo da vida. Gente, com certeza você já decepcionou alguém. Com certeza. Com certeza você já machucou ao outro. Às vezes de propósito e às vezes sem querer. Mas isso já aconteceu. Você também já se frustrou. Você frustrou outros e você também já se frustrou. Muitas vezes as pessoas não dão para nós aquilo que nós esperávamos. Às vezes, você queria um abraço e o seu pai não deu esse abraço. E aí vem a dívida. Aí vem a dívida. E o que é essa dívida? Essa dívida é a mágoa, o ressentimento, a amargura. Aquela coisa que você não fala, você não diz, mas que frustrou o seu coração. E quando isso acontece, meus amigos, quando isso acontece, nós pensamos o seguinte: eu esperava algo melhor dessa pessoa. Eu esperava um carinho, eu esperava uma palavra boa, eu esperava um abraço, e não aconteceu.
E essa mágoa, ela gera uma ferida e precisa ser perdoada. Todos nós gostaríamos de receber perdão quando a gente magoa e fere uma pessoa. Todos nós. Mas aí, meus amigos, volta o versículo que eu estou compartilhando com vocês. Volta o versículo e diz assim pra gente: se você gosta e quer receber perdão, perdoe os outros. Jesus foi fantástico nessa colocação, é uma regra de ouro. Se você gosta de receber perdão, se você quer receber perdão, Jesus está dizendo, então você precisa perdoar os outros. Aliás, essa ideia está incluída na oração do Pai Nosso, que Jesus mesmo ensinou lá em Mateus 6. O que é que Jesus disse na oração, quando ele nos ensina? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, há de novo a ideia da plantação aqui de uma maneira linda. Nós queremos que as pessoas que magoamos, que frustramos ou que decepcionamos, nos perdoem. Nós queremos. Como nós desejamos ser perdoados? Como nós queremos ser perdoados? Quando alguém diz pra gente assim, eu não te perdoo, como isso afeta a nossa vida? Como isso estraga os nossos dias? Nós queremos ser perdoados. Mas se você quer que as pessoas te perdoem, preste atenção. Se você quer que as pessoas te perdoem, aprenda a perdoar as pessoas como Deus um dia perdoou as suas dívidas. Nós queremos receber o perdão de Deus e o perdão das pessoas. Nós queremos. O salmista mesmo disse, né? O salmista diz: bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado e cuja transgressão foi coberta. Bem-aventurado, disse o salmista, cujo pecado é perdoado. Davi declarou isso, diante do pecado que ele havia cometido. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e cuja transgressão foi coberta. E por que isso, gente? Porque o perdão traz alegria. Feliz é aquele cujo pecado é perdoado. O perdão traz alegria. Então, se você recebeu o perdão de Deus, se você um dia foi perdoado por alguém, aprenda a perdoar o outro também. Perdoe quem te traiu, perdoe quem te feriu, perdoe quem decepcionou você, perdoe quem machucou você. Aí, mas você pode dizer o seguinte assim para mim, né? Você pode dizer, olha, mas Ronaldo, eu tenho todos os motivos do mundo para não perdoar, porque eu estou certo. Eu estou certo. Tudo que aconteceu aqui na minha vida, na minha relação com tal pessoa, eu estou certo. Eu tenho todos os motivos do mundo para não perdoar. É verdade, pode ser até verdade, ok? De repente você não foi o autor da ferida. Você pode dizer assim, eu não estou errado. E ainda eu tenho que pedir perdão? Ou tenho que perdoar? Ah, Ronaldo, eu vou dizer para você, sim, é isso. Biblicamente, amigos, biblicamente, perdoar não é uma sugestão de Jesus. Perdoar é uma ordem de Jesus. Guarde isso no seu coração. Jesus não diz assim, olha, se vocês quiserem, se vocês se sentirem que devem perdoar, se vocês sentirem que devem perdoar, então perdoem. Não, Jesus não falou isso. Quando Jesus fala sobre o perdão, não é sugestão, é ordem. Por isso que amar e perdoar não é uma questão de sentimento, gente. Guarde isso no seu coração. Amar e perdoar não é uma questão de sentimento. Aí eu sinto que amo, eu sinto que perdoo. Não, não é sentimento. É uma questão de decisão. Eu decido perdoar. Eu decido. Perdoar também não é esquecer, ok? Quem perdoa não fica com amnésia. Tem gente que fala assim, para você perdoar, você precisa esquecer. Não, esquece. Para com isso. Né? Tem gente que... a sua memória é uma parte viva que está dentro de você. Como é que você vai esquecer algo que você vivenciou? Como é que nós vamos esquecer coisas que marcaram a nossa vida, sejam elas boas ou ruins? Eu não esqueço.
das coisas boas que eu vivi, de momentos maravilhosos que eu vivi, não consigo esquecer. E momentos ruins também que vivi, de fracassos, de derrotas, de perdas, não consigo. De erros que cometi na vida, não consigo esquecer. Então não tem como esquecer, porque a nossa memória é uma parte viva dentro de nós. Quando Paulo fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está falando, olha, passem uma borracha mágica. Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, deem outro significado àquilo que vocês viveram. Esse esquecer é dar um outro sentido. É quando aquilo que aconteceu já não te incomoda mais. Perdoar, gente, é não ficar mais afetado por aquilo que te fizeram. Perdoar é quando aquilo que foi feito já não incomoda mais. Então, esquecendo-me. É ser curado, gente, é ser curado das nossas memórias. Isso é ser curado. É nesse sentido que Paulo está falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós vamos dar um outro sentido àquilo que vivemos. Qual é esse outro sentido? É sermos curados das nossas memórias. Nós vamos lembrar, claro. Vamos lembrar, puxa vida, aquilo aconteceu em tal ano, 10 anos atrás aconteceu, foi forte quando eu vivi aquilo. Mas já não incomoda mais, porque eu perdoei, eu decidi perdoar. Eu não fico mais afetado por aquilo que me fizeram. Porque tem gente que fica afetado até hoje. Aconteceu uma situação na vida 20 anos atrás, e o camarada, quando ele fala do assunto, é como se tivesse acontecido ontem. Não perdoou, continua afetado com aquilo. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para todos vocês, queridos. Se nós entendêssemos os efeitos psicológicos e físicos da ausência do perdão, as doenças que a falta de perdão traz, nós não guardaríamos ressentimentos. Sabia disso? Eu vou repetir isso para você que de repente não ouviu direito. Se nós entendêssemos os efeitos psicológicos, se nós entendêssemos os efeitos físicos da ausência do perdão, as doenças que a falta de perdão traz para nós, se a gente entendesse isso, a gente não guardaria ressentimento. Muitas das nossas enfermidades são fruto disso. Alguém pergunta, estamos errados quando não conseguimos perdoar? Sim, porque como eu disse, perdão não é uma sugestão de Jesus. Perdão é uma ordem, e perdão não é sentimento, perdão é um posicionamento, é uma decisão, eu decido, é um passo em fé, perdoar é dar um passo de fé. Então quando a gente não perdoa, estamos errados, é pecado, e se a gente não perdoa, Deus não nos perdoa. É o que Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Eu só posso ser perdoado se eu perdoar. Aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu preciso fazer para elas. Se eu quero ser perdoado nos meus erros, eu também preciso perdoar. Então veja, gente, eu estou dizendo das enfermidades que isso causa, da falta de perdão. Muitas das nossas enfermidades são fruto da falta de perdão. Muitas pessoas engordaram, outras emagreceram por causa de ressentimentos. Muitas pessoas se tornaram tristes por causa de ressentimentos. Sabia disso? Muitos se afastaram das pessoas por causa de ressentimentos. Tem gente que diz assim, eu não quero mais conviver com ninguém. Tem gente que já não consegue mais desenvolver amizades com as pessoas. Amizade com as pessoas. A Ilza disse assim, não é fácil, o Espírito Santo precisa nos auxiliar, nos ajudar. É verdade. A gente dá um passo de fé e o Senhor nos ajuda. Mas a gente precisa dar um passo de fé. A gente precisa caminhar nessa direção, porque senão nada vai acontecer. Tome a decisão e Deus honra você. Então, meus amigos, é forte esse tema de hoje, né? Sabia que ia mexer com muitos de vocês aqui. Alguém pergunta, e quando a pessoa
te ofende, é agressiva, como fazer? Perdoe. Perdoe agora. O perdão não significa que você deva necessariamente permitir que a pessoa continue sendo agressiva com você. O perdão não é ser conivente com o erro do outro. Captou aí, minha irmã? Perdoar não é ser conivente. Não é, legal, pode continuar, eu te perdoo. Não, você perdoa, você está perdoado. Mas você não vai fazer mais isso. E você pode se afastar. Como disse aqui a meus amigos Dejal, perdoe e se afaste. É isso aí. Você não precisa continuar convivendo com um tipo de pessoa assim, agressiva. Então, veja só, continuando aqui, se nós queremos viver uma vida plena, nós temos que nos livrar de amarguras e ressentimentos. Há momentos, queridos, de conflitos com pessoas que só oração pode resolver. Às vezes a gente quer ganhar no grito. Isso não adianta. Não adianta. Tentar ganhar no grito não vai. O outro precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Qual foi a maior crise de Caim? Lembra? Caim matou seu irmão Abel. A maior crise de Caim foi que ele não podia pedir perdão ao seu irmão Abel por aquilo que ele havia feito. Porque Abel já estava morto. Ele matou o seu irmão. Ele não pôde pedir perdão. Olha quanta amargura no coração, gente. Sabe o que é que nos impede de chegarmos ao outro e de resolvermos os problemas? Preste atenção nisso. O que é que impede você de chegar ao outro e resolver o problema? O que é que impede? É o orgulho. É o nosso orgulho e a certeza de que nós estamos certos. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Veja bem, o que é que nos impede de chegarmos ao outro e resolvermos os problemas? É o orgulho e a certeza de que nós estamos certos. Gente, isso é humano, mas não é de Deus, não pertence a Deus. Não importa quem está certo, não importa. Não importa. Se você ofendeu, vá ao outro. E se você foi ofendido, do mesmo jeito vá ao outro. Porque se cada um tomasse essa iniciativa, gente, se cada um tomasse essa iniciativa, nós nos encontraríamos no meio do caminho. Um vindo de cá, outro vindo de lá, nós nos encontraríamos. O outro está vindo e eu estou indo. Assim aconteceu na Bíblia com Jacó e Esaú. E no encontro deles, os dois foram, e no encontro deles exalou graça, exalou perdão, porque os dois cumpriram o mesmo princípio. Um foi ao encontro do outro. Então lembre-se, aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com as pessoas. Aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com as pessoas. Esse versículo é extremamente provocador. É extremamente forte. E ele consertaria muita coisa na vida da gente. Saiba, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando nessa live, saiba que é totalmente possível viver isso na prática. É difícil? Sim. É um exercício? É. Mas é possível? É possível. Porque o Espírito Santo em nós nos capacita a perdoar a todos aqueles que nos ofenderam. Humanamente falando, de repente você não vai conseguir mesmo. Mas se você tem uma vida de andar com Deus, o Espírito Santo está em você, Ele vai te capacitar a perdoar a todos aqueles que te ofendem. Saiba disso. Talvez nós tenhamos que fazer uma lição de casa hoje, né? Talvez nós tenhamos que fazer uma lista e colocar o nome daquelas pessoas que a gente precisa perdoar. Enquanto eu estou falando aqui, de repente está vindo à sua mente, o Espírito Santo está colocando na sua mente pessoas que você precisa perdoar. E hoje é o dia. Aproveite. Aproveite, porque Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você agora. Então, à medida que o Espírito Santo vai colocando na sua mente pessoas que você precisa acertar, anote, para você não esquecer. E acerte hoje.
Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Faça isso hoje. Você gostaria muito de receber atenção? Gostaria? Então dê atenção ao outro. Você gostaria muito de receber perdão? Então perdoe o outro. Você gostaria muito que alguém te desse a mão? Então dê a mão, você, ao outro. Com quem que a gente pode aprender a viver assim? Com quem? Com quem que a gente pode aprender a viver assim? A agir com os outros como a gente gostaria que agissem conosco. Com quem? Com o nosso Pai Celestial, gente. Porque Ele é o modelo. A gente precisa aprender a agir como Ele agiu. Você quer aprender o amor? Ah, Ronaldo, eu quero aprender o amor. Como é que se ama? Você quer aprender o amor? Então olhe para Ele. Ah, Ronaldo, eu quero aprender a perdoar. Como é que eu faço? Olhe para Ele. Olhe para o seu Pai Celestial. Olhe para Ele. Ele é o modelo. Gente, o amor é doação. E o nosso grande problema hoje é que nós não queremos nos doar a ninguém. E não queremos doar nada a ninguém. Nós não nos doamos e também não queremos doar nada a ninguém. Nós vivemos num mundo capitalista extremamente egoísta, individualista, centrados em nós mesmos. E por isso tantas coisas e tantos relacionamentos em nossa vida não vão bem. Não vão bem. Mas a coisa mais linda que nós aprendemos com o Pai Celestial é que Ele se doou. Aprenda com Ele, porque Ele não se doou. Se doe você também. Ele não te perdoou? Perdoe também. Ele se deu. Gente, a maioria de nós talvez não entendeu ainda, talvez muitos dos que estão aqui nessa live não entendeu ainda a extensão do sacrifício de Deus, que deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, em nosso lugar, em nosso favor. Isso é amor. Amor é doação, é entrega. Então, nós aprendemos com Ele aquilo que nós queremos que os outros façam conosco e o que devemos fazer com os outros. E que desafio, hein, gente? E que desafio, não é não? Mas eu quero concluir aqui esse nosso pensamento de hoje, desta série Dando Sentido à Vida. Uau! Eu sabia que Deus ia falar fortemente com você, ia mexer com você. Esse é um tema que pega todos nós, mexe muito com a gente. Eu sabia. Mas deixa eu dizer para vocês aqui, para a gente caminhar para o final. Olha, se nós queremos dar sentido à nossa vida, não é esse o nosso tema? Dando sentido à vida. Se nós queremos dar sentido à nossa vida, se nós queremos ter uma vida melhor, se nós não queremos desperdiçar os nossos dias, os nossos anos de existência nessa terra, se não queremos viver uma vida marcada pela indiferença e falta de perdão, amigos, nós precisamos então trilhar esse caminho proposto por Jesus nesse versículo. Você está disposto? Você está disposta? E para isso a gente precisa pedir hoje a Deus, em oração, que nos ensine a viver assim, dentro desse princípio aqui, gente, que Jesus nos ensinou. Você vê o que um versículo apenas falou com a gente, hein? Olha como a Bíblia é maravilhosa, amigos. Através de um versículo, olha o tanto de coisa que Deus fala conosco. A minha oração é que o Senhor continue nos ensinando, apesar das nossas teimosias, né? Como a gente é teimoso, gente. Como a gente sofre por causa de teimosia. Porque a gente acha que o nosso caminho é o melhor. E a gente sofre. Não, eu não vou perdoar porque o melhor caminho é não perdoar. E aí você sofre com isso. Sofre na sua saúde, nas suas relações, na sua vida com Deus.
Quando você não perdoa, você diz sim ao diabo e não a Deus. Guarde isso. Quando você não perdoa, você está dizendo sim para o diabo. E você está dizendo não para Deus. Mas que o Senhor continue nos ensinando, apesar das nossas teimosias, da dureza da gente, né, da dureza do nosso coração, que nesta manhã Deus nos dê muita graça e nos ajude a fazer com que a fazer com as pessoas aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, que Ele nos ajude. Nós gostaríamos que as pessoas se importassem conosco, não é verdade? Mas que o Senhor nos ensine a nos importarmos com as pessoas. Nós gostaríamos que perdoassem as nossas dívidas, as nossas ofensas, não é verdade? Mas que o Senhor nos ensine a perdoar as pessoas. Que o Senhor tire de nós hoje toda a amargura, toda a dureza, todo o ressentimento. Que Ele arranque isso de nós. Que possamos aprender que, pela nossa felicidade e salvação, Deus deu seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Mas com amor, Ele o ressuscitou a fim de ganharmos a sua vida. Nós podemos viver como Jesus viveu. Jesus perdoou a todos, até na cruz. Sabe o que era interessante na cruz? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que é interessante e o que me chama a atenção a respeito de Jesus. Porque quando as pessoas iam para a cruz, que era o pior tipo de morte que poderia acontecer naquela época, as pessoas iam para a cruz, os ladrões, aqueles que deveriam receber essa punição, eles não iam de boa. Eles xingavam, eles amaldiçoavam, eles esbravejavam, eles queriam sair da cruz. Eles não era uma morte assim tão simples de pegar o preso ali e colocar numa cruz e está tudo certo. Não, eles queriam mesmo causar. Eles não queriam morrer na cruz, então eles xingavam, esbravejavam e lutavam. E era uma loucura. Era uma loucura. E o que me chama a atenção é a respeito de Jesus. Jesus foi diferente. Ele foi como um cordeiro manso para a cruz. Ele não fez nada disso que todos faziam. E aí, quando ele estava lá, pregado naquela cruz, sabe o que ele faz? Depois de tudo que ele sofreu, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha que atitude, gente. Olha que atitude de Jesus. Olha Jesus nos ensinando. E aí, o centurião chegou a dizer o seguinte, porque ele olhou essa atitude de Jesus, ele disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Porque Jesus foi com dignidade. Foi à cruz com dignidade. E com amor, o Pai o ressuscitou a fim de ganharmos a vida de Jesus. Então nós podemos viver como Jesus, perdoando. Amar as pessoas como Ele amou. Perdoar as pessoas como Jesus perdoou. Porque agora Jesus vive em nós. Jesus vive sua vida em nós. É Cristo em vós. Não é assim que diz a Bíblia? Onde é que Jesus habita? Em nós. É Cristo em vós. A esperança da glória. Então, se Jesus habita na gente, a gente não vai perdoar? Então, se a gente não perdoa, então não é Jesus que habita na gente. É qualquer outra coisa, menos Jesus. Mas que hoje, amigos, ao olharmos para o sacrifício do Calvário, aprendamos a lição de amar completamente como Jesus e o Pai nos amam. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Foram abençoados? Foram abençoados? Essa ministração de hoje, eu sabia que seria mais forte, ia tocar a sua vida, o seu coração, assim como também fala muito forte comigo. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude
Em nome de Jesus. Apesar das nossas teimosias, que Ele tenha mais paciência com a gente e que Ele nos ensine. E que Ele nos ensine a se importar com os outros e a perdoar os outros. A se importar com os outros do mesmo jeito que a gente quer que se importem conosco. Foi isso que nós falamos em primeiro lugar. E segundo, sobre o perdão. Perdoar os outros assim como nós queremos também ser perdoados. Poderia falar de vários outros aspectos aqui, hein, gente? Mas eu falei só de 2. Falei de se importar e de perdoar. Que é algo comum de todos nós. Todos nós aqui queremos que alguém se importe com a gente. E todos nós queremos receber perdão quando falhamos. Todos nós. Então é isso que a gente deve praticar com o outro. Devemos nos importar com os outros, se queremos que os outros se importem conosco. E devemos perdoar os outros nas suas ofensas, se queremos também receber o perdão. Amém? Que seja assim. Que o Senhor te dê este coração manso, humilde, quebrantado. Coração amoroso, coração perdoador, coração que se importa com alguém. Que Ele faça isso com a gente nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra e te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua paciência para conosco. Como nós somos limitados, como nós somos egoístas, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue nos ensinando mesmo, apesar, como foi dito aqui, apesar das nossas teimosias, da dureza do nosso coração. Continua, Senhor, insista conosco, não desista de nós. Eu sei que o Senhor não desiste. Eu sei. Mas eu clamo a Ti, para que o Senhor tenha mais paciência ainda. O Senhor é longânimo. O Senhor tem muita paciência. E é por isso que nós estamos aqui ainda vivos. Por causa desta paciência, desta misericórdia que se renova a cada dia sobre a nossa vida. Como nós temos falhado, esse princípio que nós aprendemos hoje, como nós temos falhado, não temos praticado. Nós queremos que os outros se importem conosco, mas nós não nos importamos com ninguém. Somos frios, apáticos. Oh, Pai, perdoa-nos por isso. Que possamos dar atenção devida ao outro como nós queremos uma atenção a nós. Pai, e também ajuda-nos, ensina-nos a perdoar. Muitas vezes nós temos tanta dificuldade na questão do perdão. Quando alguém nos ofende, logo nós queremos vingança. Nós queremos retribuir na mesma moeda. Senhor, por favor, livra-nos dessa atitude arrogante, dessa atitude tão pequena, tão podre, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Ajuda-nos, Pai, a perdoarmos aqueles que nos ofendem. Senhor, em nome de Jesus, essas 2 coisas nós colocamos hoje diante de Ti, na Tua presença, essas duas verdades que foram colocadas aqui, que nós precisamos colocar em prática. Precisamos aprender a valorizar o outro, se importar com o outro, e precisamos aprender a perdoar também o outro. Não guardar ressentimentos. Ajuda-nos, Pai. Que o Teu Espírito Santo nesta manhã toque cada vida, toque cada coração. Transforma-nos, Pai, como nós oramos no início deste encontro. Pedindo transformação, pedindo um toque da Tua parte. Queremos ser impactados, Senhor, e transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, alcança cada lar, alcança cada família. E eu quero orar, Senhor, para que o Senhor abençoe todos os meus irmãos, amigos, de perto, de longe, que eles sejam guardados por Ti, Senhor. Sejam guardados, preserva a vida deles, preserva, Senhor. Livra-os do mal, livra-os dos ataques do inferno. Livra, Senhor, desta contaminação com a Covid. Livra, Senhor, da morte. Preserva aqueles que estão vivendo um tempo difícil. Irmãos que estão contaminados com esta Covid, Pai. Ô, Senhor, dê provisão, leva cura, Senhor. Sopra nos pulmões dessas pessoas, Pai. Sopra, Senhor. Sopra um fôlego em cada pessoa que está, Senhor, doente. Seja restaurada, seja qualquer tipo de doença, desde Covid até uma simples gripe, uma dor de cabeça, seja o que for.
dor nas costas, no corpo, seja o que for, Pai. Que o Senhor repreenda agora esta enfermidade e que os meus irmãos recebam cura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus que restaura, num Deus que cura, num Deus que levanta, num Deus que anima, num Deus que renova, num Deus que abençoa, num Deus que libera uma palavra de vitória e tudo acontece. Nós cremos no teu agir, Pai. Obrigado por tudo e, Senhor, que a próxima live, na continuação desse tema, o Senhor fale mais ainda profundamente ao nosso coração, porque nós queremos continuar sendo tocados por Ti. Ah, como queremos, Pai, como queremos ser visitados por Ti. Em nome de Jesus. Seja assim para o Teu louvor, honra e glória. Amém. Glória a Deus. Amém.